Boa noite a todos. Levanta-se Deus, interceda por mim. Bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, toda a milícia celeste. Seja disperso seus inimigos, fuja da tua face todos que eu dei em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Nessa noite será uma noite de cura. Eu quero pedir mesmo o Espírito Santo de Deus. Pedir esse Espírito Santo de Deus que Ele possa tirar todas as coisas negativas nessa noite. Vem Espírito Santo de Deus, tira todas as coisas negativas. Curar o medo, a ansiedade, Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo. Curar mágoas, inveja, Espírito Santo de Deus. Através do poder da oração, que Ele venha nos libertar, Espírito Santo. Toque Espírito Santo nessa noite. Eu quero colocar todas as mulheres nessa noite, Espírito Santo, que essa oração possa estar entrando dentro do ouvido de cada uma, Senhor, de todas as mulheres que vão escutar, Senhor, seja lá fora, no Instagram, no Tinder. Toque Espírito Santo agora, pedindo nessa noite a graça do Teu poder, Espírito Santo, para nos curar. O Espírito Santo toca numa mulher que está muito aflita, porque o marido está com câncer. Toca Jesus nesse câncer. Tem mais que está com câncer, Deus está no controle. Toque Espírito Santo agora nessa noite, e pedindo a graça do Espírito Santo por você que está passando por problema de doenças. Vem Espírito Santo curar esse problema de doença, essa coceira no olho, esse glaucoma. Vem Espírito Santo de Deus tocar já em todas as crianças. Vem Espírito Santo de Deus tirar todo o pecado da inveja. Também o Espírito Santo venha tirar toda a ansiedade, toda a contaminação do mundo. Vem Espírito Santo de Deus já está curando nessa noite. Toque Espírito Santo sobre garganta de pessoas que estão sentindo gripe, garganta, tosse. O Senhor mostra várias pessoas. Toque Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está curando um pensamento de morte que o inimigo tem colocado sobre uma pessoa. Toque Espírito Santo. Eu quero representar toda essa lista, as pessoas nessa noite que estão nessa lista dentro do grupo de oração, todas as pessoas, Jesus. Que essa oração chegue até a tua narina, Espírito Santo de Deus. Hoje a oração vai ser muito bonita, porque é o Espírito Santo que está curando e conduzindo. Toque Espírito Santo. Você tem que ser forte, mulher, para vencer as batalhas da vida. Não desista, não. Toque Espírito Santo nessa noite. Toca nesse pensamento que está desequilibrado, Espírito Santo de Deus. Toque Espírito Santo sobre esse pensamento. Vai quebrando todo medo, quebrando tudo aquilo que o inimigo tem lançado sobre a pessoa. Toque Espírito Santo nessa noite. O Espírito Santo visita uma mulher que ela fala muito, chega tanto nome feio dentro de casa, aqueles nomes que ela rasga. Ô Jesus, misericórdia, toca Jesus. É na tua mãe, Oswaldo, toca Jesus. Na vocação do Oswaldo, a Diana pelo marido dela, a Cecília pelo filho que está desempregado, o marido que é entorpecente. Oh meu Deus, toca, Senhor. Quantas coisas que sofremos. Toque Espírito Santo. O Senhor possa lavar e purificar todos nós nessa noite, Espírito Santo.
Toque, Espírito Santo, na saúde mental dessa pessoa agora. Quero colocar também o aniversário da filha de Severino, acho que é a Carla Priscila. Que Deus possa abençoar a família do Severino. Que Deus venha abençoar todos vocês. A Dudinha chegou hoje na missa do Padre Marcelo, que era o Padre Magal que estava lá. Ela falou, quando eu ficar adolescente, com meus 15 anos, eu vou começar a participar dessa missa. E hoje ela foi comer, ela rezou com nem o tio Severino. E ela falou, hoje eu quero rezar pelo meu tio Severino e a Cerisa. Olha que coisa linda. Eu falei, pai, quero falar um negócio. Eu falo, Duda. Quando eu tiver na minha adolescência, dos meus 15 anos, eu quero participar dessa missa. Oh, glória! Eu quero colocar a Edna, catequista, a Dona Lúcia. Que Deus abençoe essas mulheres de Deus, o nosso Padre César. Toque o Espírito Santo neles, que ele tenha força para levar essa palavra de cura. Vem, Espírito Santo, com o seu amor. Vem, Espírito Santo, nos dá a sabedoria, a inteligência que nós necessitamos. O Espírito Santo está tocando no homem, no seu homem de Deus, e a ver se se masturba. E o Espírito Santo não quer isso. Palavra de profecia, irmão. Renuncia a isso, é coisa do inimigo. Amém? Toque, Espírito Santo. O Senhor venha fortalecer pessoas que estão fracas na fé, pessoas que estão caídas. Que o Espírito Santo possa levantar pessoas na vida espiritual. Toque, Espírito Santo. Já pedindo a graça da oração, a graça do teu amor. Toque, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo de Deus. Venha preencher o universo com o teu amor, com a tua oração, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, tocar nessa mulher que às vezes ela sente uma dor debaixo da perna, outra sente dores pelo corpo. Que o Espírito Santo possa estar tocando sobre você, mulher. Pessoas que têm exame marcado, toca, Senhor Jesus, que esse exame não dá nada. Eu quero colocar o nosso irmão Haroldo, nessa noite, nosso irmão Tico, nosso irmão Serginho, o Maurício e o Denis. E a esposa do Denis, Senhor, que ela sente muitas dores nas costas. Eu peço, Senhor Jesus, que venha tocar na esposa do Denis, acho que é Dona Vera, né? Esqueci o nome, mas Deus sabe que acho que é ela mesma, Dona Vera. Toca, Jesus, na esposa do Denis, que é motorista. Eu quero colocar o Marcos também nessa noite, para que Deus venha guardar ele, o Lucas, o Davi, a Dudinha, a minha família, a Lalinha, a Milênia e o Eizinho, a Manu e o Cauã. Toca, Jesus, na minha família, na Vanessa, empresa Alumínio 3A, outra Vanessa, o Bento, Caseli. Toca, Jesus. Outras pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito Santo, também estão sendo curadas por Espírito Santo. Cura, Espírito Santo, essa garganta de pessoas que estão tossindo. Jesus, visita. Toca, eu estava meio gripado. E a minha filha foi comigo, o Padre Marcelo sentou do meu lado, acho que ela pegou uma gripe, eu também. Ela pegou, foi de mim agora, ela tá, acho que eu passei a gripe para ela também. Jesus, cura ela, Senhor. Senhor Jesus, eu peço nessa noite, tira todo espírito de doença do nosso grupo, da nossa família, representa todo esse nome na lista, Senhor. Vem, Espírito Santo, hoje é a noite da cura, que o Espírito Santo quer curar. Vem, Espírito Santo, governar a nossa igreja, o nosso povo, que somos católicos, que amamos a palavra de Deus, que amamos a Santa Missa. Espírito Santo, venha. Espírito Santo está tocando a mulher que tem bico de papagaio. Mulher, toma posse, Deus está te visitando, talvez você vai até curada. E você não deu muita importância. Toca nessa mulher, Espírito Santo de Deus.
O Senhor está tocando pessoas que trabalham no hospital. Toca, Espírito Santo. Toca, Senhor. É o Senhor que vai tocando com a tua luz. Vem, Espírito Santo, abraçar o nosso coração nessa noite, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Toca, Senhor, nessa fieira que esse homem está na perna. O homem tem uma fieira brava na perna. Toca, Jesus. Nessa frieira, Senhor, eu peço nessa noite, você vai vir por tabela. O Senhor toca um homem que tem usado outro paciente, ele vai ouvir por tabela também. O Senhor está tocando o homem. Renuncia a isso, sua mãe está pedindo muito. Toca, Jesus, nesse homem quando ele for escutar. Que o teu amor vai tocando nele, Espírito Santo, nessa noite. Toca, Senhor, nasceu. Toca, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite. Vem, Espírito Santo, sobre a nossa vida. Venha com justiça sobre o nosso Brasil. Toca, Senhor. Conte justiça sobre o nosso Brasil. Que o Senhor venha tocar no nosso Brasil, Espírito Santo. E a questão de Deus está separado. Toca, Espírito Santo. Envia teu Espírito Santo sobre a terra. Jesus, eu sei que o teu Espírito Santo sustenta o universo com tua palavra. Vem, Espírito Santo. Toca, Senhor. O Espírito Santo está tocando numa mulher que tem intestino preso. Mulher, hoje Jesus está curando esse intestino preso. O Espírito Santo está curando. Cura, Espírito Santo, nessa noite. Vem, Espírito Santo, revelar coisas que estão escondidas. Vem, Espírito Santo de Deus. Jesus, enquanto eu amar, eu vou honrar a tua palavra, honrar a missa. Diz, mulher, e Senhor, enquanto eu viver, eu quero te amar. Diz aí, eu sou um vencedor no sangue de Jesus Cristo. Diz aí, mulher. Amém? Toque, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo. O Senhor está tocando num homem que está traindo uma mulher, uma jovem, está dentro do grupo, e tem outra por tabela. O Espírito Santo está tocando em traição aqui de homem. Menina, esse homem não é para você não. Toca, Senhor. Liberta ela, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite. É o Divino Espírito Santo que venha curar nessa noite, Espírito Santo, para que as nossas orações cheguem até o céu. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Toque, Espírito Santo, nessa noite. Eu quero colocar você que está na menopausa, você que está na igreja cantando, está com muita doença que apareceu agora. Vem, Espírito Santo, tocar nessa irmã agora que faz coisa na igreja. O Senhor te visita nessa noite, irmão. Toca, você vai vir por tabela, o Senhor está tocando em você. Toca, Espírito Santo, na alegria dessa mulher, Espírito Santo, que ela está sem alegria. Toca, Senhor. O Senhor está tocando em pressão alta nessa noite. Jesus, toca, Jesus, nessa pressão alta. O Senhor toca numa pessoa que está sentindo uma dor no peito. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor Jesus. Eu quero pedir a intercessão do Padre Pio, a intercessão de Nossa Senhora da Aparecida. O Senhor está tocando em um homem. O Espírito Santo está curando um homem. Irmão, você não pode servir a Deus e a bebida. E Deus está curando a tua bebida, irmão. É pecado. Cura, Jesus, a bebida desse homem. Toca, Senhor. Toca, Espírito Santo. O Senhor está tocando em cada vocal de pessoas pedindo um dom. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Quantas pessoas estão na vida de pobreza. Levanta, Espírito Santo, essa pessoa em teu nome, na vida espiritual. Toca, Senhor. Toca, Espírito Santo, nessa noite.
Toque, Espírito Santo, iluminar o coração dessa pessoa. Iluminar também a vida dessa pessoa, Espírito Santo. Fonte de água viva para nos curar. Fonte para nos curar todos os nossos pecados. Vem, Espírito Santo, com a tua graça sobre nós, nessa noite. Você vai tocando em todas as mulheres, Espírito Santo, que vai acompanhar essa oração no canal de YouTube. Toque em todos, Jesus, aquelas que estão dentro do grupo, como lá fora, como no Tinder. O Senhor vai tocando em várias pessoas que vão escutar essa oração. Toca, Senhor. Toca, Espírito Santo. Os teus anjos já estão acampando sobre a nossa casa, sobre a insônia, sobre esse medo, sobre essa angústia. Toque, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo de Deus, na Dudinha, que ela está com gripe, acabou pegando de mim, Senhor. Venha colocar tua mão sobre ela, Senhor. Dê força que a ela te ama e do pai para a escola, Senhor. Toca, Senhor. Eu não sei, a minha garganta está tão rouca que eu não estou nem aguentando orar, mas é o Espírito Santo que vem orar por mim. Porque tem pessoas que estão necessitadas de oração. Por isso que o Espírito Santo falou, entra lá que você tem que rezar pelo povo. Se Deus fala comigo, eu obedeço. Vem, Espírito Santo de Deus, que é hoje que o domingo e a quinta que eu tenho para orar pelo povo. Vem, Espírito Santo, nos dar sabedoria sobre as coisas da terra, sobre as nossas famílias. Toca, Espírito Santo. O Senhor está tocando em pessoas que estão com febre. Toca, Jesus, uma febre por dentro, a pessoa está quente. O Senhor está tocando em crianças, mulheres. Visita, Jesus, nosso irmão Haroldo, nossa irmã Cerisa. Vem, Espírito Santo de Deus, inspirar sobre cada um de nós nessa noite. Toca, Espírito Santo. Dá sabedoria para as mulheres. Já quero invocar o nome do Espírito Santo de Deus. Jesus venha nos libertar. Seremos verdadeiramente livres, Espírito Santo. Jesus tem piedade de nós. Cura, Espírito Santo, nos liberta. Cura, Espírito Santo, nessa noite. Essa noite de cura. Toque, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, libertar nós de toda a tentação, libertar do medo, medo de sair à noite. Liberta, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, apoderar de nós para libertar nós de toda a tentação. Espírito Santo, apodera de nós, Espírito Santo, para que o Senhor venha tirar todo o medo. Vem, Espírito Santo, livrar de toda amarração. Toque, Espírito Santo, nessa noite, nossos pensamentos. O Senhor toca numa mulher que ela está com muitos pensamentos. O Senhor toca quantas pessoas? Depois da picada, todo mundo começou a esquecer as coisas. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, nessa pessoa. Toque, Espírito Santo. Tem pessoas necessitadas de uma cesta, dívida, para ganhar alguma coisa, Espírito Santo, ganhar a venda do seu trabalho. São salão de cabeleireiro, Deus está mostrando que está fraco. São salão, o Espírito Santo está mostrando uma mulher que vende batom, perfume, também está fraco. Toca, Jesus, nesse comércio. Toque, Espírito Santo, nessa noite. E eu creio, Espírito Santo, o Senhor está tocando em várias pessoas nessa noite.
está tocando uma mulher. Mulher, renuncia um pouco esse baile que você vai. Renuncia essas barzinhas que você toma cerveja. Vai a uma santa missa. Lá está a presença de Jesus na Eucaristia, que Ele possa libertar você, que o Espírito Santo possa curar nessa noite. Vem, Espírito Santo. Venha nos libertar, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo, nessa noite. Que cada pessoa que estiver acompanhando essa oração de cura seja curada pela palavra do Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite. Espírito Santo, sobre remédio de pessoas que estão tomando. Feita até Jesus, uma família agora, Espírito Santo. Toque. Liberta essa casa de toda contaminação, Espírito Santo. Comidas, coisa ganhada. Toque, Espírito Santo. O Senhor está tocando uma mulher que de vez em quando ela sente dor. Hoje está sendo curada dessa dor de dente, em nome de Jesus, até o dia que você for desse dentista. Toque, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo, nessa noite. Toque, Espírito Santo. O Espírito Santo está tocando em pessoas que têm dores musculares pelo corpo. Cura, Espírito Santo, nessa noite. Fala, eu acredito que Deus está me curando. Eu acredito que Deus está me curando dessa dor. Eu acredito que Deus está curando esse câncer. Que seja tão de repente. Toque, Espírito Santo. Toca, Senhor, nessa noite. Oração para curar, Espírito Santo, venha curar. Ó Espírito Santo poderoso, toque, Espírito, sobre esse corpo. Eu peço agora sobre esse corpo que está doente. Vem, Espírito Santo, que o Senhor possa curar essa enfermidade. Vem, Espírito Santo, sobre a batalha, quebrando todas as maldições, doenças, pragas da nossa vida. Vem, Espírito Santo, com a tua voz, curar todas as doenças. Vem, Espírito Santo, libertar de toda a tentação do demônio. Toque, Espírito Santo. Vai curando agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Vai quebrando essas doenças. Toque, Espírito Santo. O Senhor vai quebrando todo medo. Toque, Espírito Santo, nos dá sabedoria. Toque, Espírito Santo de Deus, sobre essa pessoa, para que também que a vida dela seja transformada, Espírito Santo, também nessa noite.
Toque, Espírito Santo. Visita, Espírito Santo, nessa noite. Vai curando. Vai nos libertando, Espírito Santo. Vai derrubando todo o poder das trevas, Espírito Santo. Derruba a fortaleza da mentira, da maldição, da enganação, da escravidão, Espírito Santo. Vem quebrar. Sobre a nossa vida eu peço toda a autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue precioso. Vem, Espírito Santo. Derruba essas barreiras. Pessoas que não conseguem se levantar na vida. Levanta o Espírito Santo nessa noite. Eu peço nesse instante. Toque o Espírito Santo nessa noite. Vem, Espírito Santo, nos proteger. Vem, Espírito Santo, com os seus anjos guardião. Seus anjos guardião para nos proteger. Vem, Espírito Santo, dá o entendimento da cura da nossa família. Vem, Espírito Santo, libertar de toda falsidade. É no trabalho, é na tua vida. Derruba, Espírito Santo, toda a fortaleza dos nossos antepassados, espiritual, matéria. Livra, Espírito Santo, pessoas. Eu sei que o Senhor possa livrar. O Espírito Santo vai libertar pessoas que estão com muito medo. Quebra, Espírito Santo, toda inveja da tua casa, do teu cabelo. Quebra, Espírito Santo, nessa noite, afastando os falsos amigos. Afastando também, Espírito Santo, da profecia, da mentira, que muito tem enganado as pessoas. Toca, Espírito Santo, na prosperidade, na nossa obra, no nosso caminho. Entrega a tua providência, Espírito Santo, nessa noite. Toque, Espírito Santo, aumentai a fé das pessoas. Aqueles que estão precisando de oração, seja tocado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Toca, Senhor, nessa noite. A forte palavra de Deus. O Espírito Santo está libertando uma pessoa de cativeiro. Toque, Espírito Santo de Deus, sobre a nossa vida nessa noite. Toque, Espírito Santo, sobre a vida de todos os meus irmãos nessa noite. Toca, Senhor. O Senhor está tocando numa pessoa. A pessoa não está bem de saúde. O Senhor está tocando nessa pessoa nessa noite. O Espírito está tocando numa pessoa que está muito cansada. A pessoa trabalhou muito, está sentindo até a fraqueza. O Senhor está libertando nessa noite, toma posse. O Senhor está tocando um homem que está com a perna inchada. Vem, Espírito Santo, tocar nesse homem nessa noite. O Espírito Santo está curando uma mulher que tem insônia. A mulher que não consegue dormir de noite. Toca, Jesus. Toca, Espírito Santo, essa mulher. Toca, Senhor, nessa noite. O Espírito Santo está tocando numa mulher. O marido deu AVC. Mulher, não procure colocar suas fotos. Procure
clamaste pelo teu marido. Tem 2 maridos que devem vencer. O Senhor está tocando em fora do grupo, tem mais. O Senhor está tocando em várias mulheres que estão cuidando do marido, que deu vencer. Está uma gripe, palavra de profecia. Todo mundo vai dizer que é o Covid, não é o Covid, é o mosquito da dengue. Amém? Toque o Espírito Santo nessa noite. Que os dons de Deus estejam com todos nós. Que o Senhor Jesus Cristo ilumine todas as mulheres, homens, jovens que vai escutar essa oração. Que seja tocado pela graça do Senhor Jesus, que você receba a cura. Vou falar mais uma vez, o Espírito Santo está tocando numa pessoa. Essa pessoa está comendo comida que todo mundo dá. Cuidado, mulher, com comidas. Cuidado, tem muita gente boa, mas também tem muita gente ruim. Cuidado com comida que você está comendo muito e ganhado. Amém? Toque o Espírito Santo. Abençoe nossa família. Toca, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite. Oh, oh, o Senhor toca no homem, uma mulher que pede oração pela família, dando anúncio, já colocando o neto que tem uma doença que eu não posso falar, que tem criança. O Senhor vai tocando, visitando a tua casa, a tua doença, que você foi curado em nome de Jesus. Na Josiane, toca Jesus. Visita o Espírito Santo. A nossa irmã Josefa, toca Jesus sobre o projeto Missão. A Beth, Jesus, nessa noite, toca, Senhor. Toca o Espírito Santo. O Senhor possa tocar agora. O Senhor pode cortar todo tipo de doenças, renunciando agora, cortando o Espírito Santo, toda transmissão de doenças físicas, inexplicável, traumas. Toca, liberta agora nessa noite, Espírito Santo, pessoas que precisam ser libertas. Toca, Jesus, agora com a tua presença. Eu peço a tua misericórdia, Espírito Santo, sobre as pessoas que estão acamadas, outras que vão receber a graça, outras que não, mas tenha fé que Deus vai dar o dom da graça para você também. Mulher que vou vir para o tabela, toca, Senhor. O Senhor está tocando num homem que está abandonado. O homem ganhou tanto dinheiro, está abandonado aí. Toca, Jesus, esse homem. São Bento, eu peço nessa noite, a cruz seja minha luz, não seja o demônio meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisa vã. É mal que tu me ofereça, beba tu mesmo teu veneno. Toca, Senhor. Toca, Espírito Santo, sobre a garganta dessa pessoa. Vai desinflamando, Espírito Santo, vai tomando posse, aqui Deus sendo curado. Toca, Espírito Santo, quantas pessoas vai ser tocado pela sua oração. Toca, Senhor, nessa noite. Olha como é que Deus tem poder. Eu precisava fazer minha oração, o som do vizinho estava no último volume. Eu só virei pedir para o Senhor, toca nesse homem aqui lá abaixo para me fazer a oração. E Jesus Cristo tem todo o poder da minha casa. Eu pedi que o som do cara venha até aqui embaixo, mas o poder da oração que o cara se quietou. Deus é maravilhoso, amém? Toca, Senhor. Toca, Senhor Jesus, quantas pessoas estão perdidas, quantas pessoas não querem receber a palavra, quantas pessoas estão caídas, usando droga.
Jesus está mostrando uma mulher que está com uma dívida tão grande. Toca na dívida dessa mulher. Toca, Espírito Santo, sobre essa casa agora. Toque, Espírito Santo. O Senhor toca numa pessoa que tem animal de estimação. Mulher, não fica muito com esse animal segurando. Depois você pega, come e esquece de lavar a mão. Toque, Espírito Santo, nessa pessoa. Você que vai visitando a Carla Priscila, o nosso irmão Severino nessa noite. Toque, Espírito Santo de Deus, nessa noite. Vem, Espírito Santo, que nós possamos renunciar, Espírito Santo, toda impureza, toda falsidade, toda mentira, aberração, mágoas. Toque, Espírito Santo, tirando a tristeza de pessoas nessa noite. Vem, Espírito Santo, confusão religiosa na mente. Toque, Espírito Santo. Vai quebrando, Espírito Santo, toda maldição jogada sobre essa casa, mal olhado, pressão alta. Toque, Espírito Santo, nessa noite. Eu já quero agradecer ao Espírito Santo, que você também seja tocado, seja curado através da oração. Nossas gargantas, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, pessoas que vão trabalhar, as criancinhas. Liberte, Espírito Santo, a nossa casa, a nossa saída para o trabalho amanhã. Nós que estamos dentro da nossa casa, sejamos libertos de assalto, roubo, ventania, desastre. Liberte, Espírito Santo, nessa noite em nossa casa. Visite, Espírito Santo, nossa casa. Necessitamos de cura. Toca, Senhor, nessa noite. Visite, Espírito Santo, nessa noite a nossa casa, a nossa família. Vem, Espírito Santo de Deus. Toque, Espírito Santo, vai quebrando toda ânsia de vômito, enjoo, vai quebrando, Espírito Santo. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Espírito Santo. Tirando todo espírito da miséria dessa casa, em nome de Jesus Cristo. Mulher, toque, Espírito Santo, dentro dessa casa, pegue essa pessoa, espírito da miséria, que sai agora no sangue de Jesus Cristo dessa casa agora. Toma posse, mulher. Você
que está querendo vender a sua casa, arrumar. Toque o Espírito Santo nessa noite. Toca, Senhor. Só toca no homem, que ele escuta só de um ouvido. Toca, Senhor, nessa noite. O Espírito Santo está tocando na Yara. Toca, Jesus. Toque, Espírito Santo. Crianças vão começar a ter visões. Toque o Espírito Santo nas crianças. Pelo nosso Brasil, Espírito Santo. O Senhor visita uma mulher, você vai mover por tabela. Você é evangélica, você está afastada da igreja, o Senhor está tocando em você. Amém? Toca, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite, nessa insônia. Senhor, vem abençoar todas as famílias nessa noite, família do grupo de oração, do Projeto Missão, a nossa irmã Beth. Vem abençoar, Jesus, aquelas catequistas. Toca, Jesus, na Carla, que dá catequese. Vem, Jesus, abençoar a nossa família. Ei, dá força para que meu canal cresça aí. Envie minha oração para mais pessoas, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te cubra de muitas bênçãos, que não falte nem a farinha, nem o azeite na tua mesa. Você envia a minha oração. E as pessoas também são curadas pela graça do Espírito Santo. Não sou eu, é Jesus. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado.